Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Bom, estamos no verão que tende a ser de praia, mas também com chuva. O pessoal vai de carro para praia, às vezes deixa o carro em casa, vai a pé e o carro fica lá parado um tempão, no tempo. Temos que ter cuidado com o carro também durante o verão, né, Ricardo? É verdade, e principalmente quando vai para a praia, né? Que aí tem que ter um cuidado redobrado aí, porque ele acaba pegando aquela maresia, aquela mão molhada de água do mar e acaba danificando um pouquinho lá na frente. A pessoa nem sabe, meu carro começou a enferrujar. Isso não sabe quando você não leva o carro para areia, né? Direto, como aconteceu esses dias aí, teve um carro que ficou preso na areia e água do mar, quase que tomou conta do carro por dentro, complicado. Isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos então. lá, começar por onde? Vamos começar. Bom, essa época é a época que todo mundo quer ir para praia, né, Patrícia? Quer dar uma passeada aí, então tem que tomar cuidado. É claro que algumas pessoas têm aquele cuidado excessivo, leva água, limpa os pés e tal, bacana, mas a grande maioria não. O calor, ele danifica bastante, o calor e a maresia acaba danificando bastante, principalmente os bancos de couro, os estofados, toda essa parte ali, ele acaba danificando, craquelando, quebrando muitas vezes. É claro que não é um verão só, isso vem com o tempo, às vezes a pessoa trabalha, deixa o carro o dia inteiro no sol e acaba não tendo esse cuidado que nós vamos estar falando em seguida, dos cuidados que precisam ter. Mas bom, principalmente vamos começar pela pintura? Vamos lá. Bom, a pintura, devido aos raios ultravioletas, ele acaba causando manchas e desgastes. Então essas pinturas precisam ser sempre preparadas, isto é, cuidadas através de um polimento, uma cera, e essa cera protetora ela é muito importante porque ela dá para o carro uma proteção para que o carro não se desgaste tanto no caso da pintura. Então ela é muito importante manter o carro sempre encerado, principalmente quando for à praia, né? Beleza, isso vale também para essa questão que você falou, que às vezes o carro fica muito tempo no sol, né? No sol. Então ele dá essa coisa de craquelar a tinta, ela dá um desgaste, ela queima por sua vez o vermelho, o preto e outras coisas. O branco fica muito desbotado, ele fica bem amarelado. Então a cera ela é importante. Então pelo menos aí de 3 em 3 meses você dá uma cera no carro, 2 em 2 meses. Se você estiver na praia aí, morar de frente para o mar também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, precisa ter esse cuidado. Seguindo em cima do que você falou desse carro que ficou lá e tal, essa coisa do assoalho. Bom, tem pessoas que têm o seu jet ski, tem a sua lancha, então ele tem que entrar de ré ali, ele tem que entrar na areia, ele tem que colocar o seu jet ou a lancha lá no mar, ou então, por sua vez, ele gosta de ficar com o carro perto do som, mais perto da areia, claro que não tão alto, que hoje é proibido, para não incomodar mas ninguém. ele vai para a areia com o carro. E aí o que acontece? Aquela areia ali, ela costuma danificar um pouco a parte do assoalho. A gente observa quando bota o carro no elevador, as balanças, toda aquela parte do assoalho bem enferrujada. E as pessoas esquecem de lavar. Esquecem depois de voltar desse período de férias, que aproveitou bastante. Lava a parte de cima, de fora, esquece tudo. Que tem que lavar embaixo. Esquece. Então tem que levar num posto especializado, um posto da sua confiança, para realmente poder lavar bem, passar um shampoo. Bom, a partir de agora eu não vou mais colocar meu carro lá nessa área. Isso também acontece com reboques. Reboques geralmente eles apodrecem muito, principalmente aquela roda traseira, porque é o primeiro que entra na água, né? Então tem que tomar esse cuidado, consequentemente ele tem as lonas de freio, tem todo esse cuidado que precisa ter. Bom, as peças plásticas, aí vem o sol. O hidratante, ele é muito importante, hidratar os bancos, hidratar o painel, ou até mesmo colocar aquela proteção no vidro, que dá uma quebrada muito boa, né? Tem carros que a gente vê, carros, não vou dizer carros novos, mas carros seminovos, carros já com alguns anos de uso, que ele trinca o painel e aquela rachadura não tem como resolver.
Ali, depois que começou a abrir ali, já era. É claro que os nossos materiais hoje estão muito melhores, mas mesmo assim, o banco é um lugar que sofre muito atrito, suor, muito calor também. É necessário fazer uma hidratação. Essa hidratação, procurando oficinas da sua confiança, para poder fazer a hidratação nos bancos, ter todo o cuidado com esse plástico, o ressecamento é muito importante para você manter o seu carro sempre nota 10. Banco de couro, claro, precisa dessa hidratação, desse tratamento. Maior. Banco de estofamento comum, precisa de algum cuidado especial no verão? No verão é mais a coisa da proteção, do do sol, molhado. mas você tá com aquele seu biquíni molhado, a sunga de praia. Aquele sal que fica ali, ele vai dando problema nas costuras. E aí ele acaba cortando, a costura vai se desgastando. Então tem que tomar cuidado. Uma toalhinha ali, ou então se você puder tomar uma ducha, tomar cuidado com o seu carro, porque ali aquela coisa de você colocar o pé. Outra coisa, as criancinhas geralmente vêm com aquele baldinho de água. E aí molha no carro e cai na roda, e a roda por sua vez depois começa a enferrujar. Tem todo esse cuidado. Ou a mão, não é nada, vai lá, coloca a mão no carro, nas maçanetas, precisa depois lembrar de lavar. Não só de lavar, mas passar um siliconezinho ali, um produto. Mais um shampoo quando você estiver lavando. Shampoo já você resolve. Tira toda essa marizia. Às vezes quando você chega a ver o seu painel do seu carro, o vidro do carro, o para-brisa, todo embaçado devido à marisia. Né? Então é necessário passar um sabão ali para realmente depois tirar toda essa marisia do vidro dianteiro. São dicas que valem não só para você que vai de carro para a praia, mas para gente que mora aqui bem perto da praia, porque a marisia chega mesmo. Você está com o seu carro na rua trabalhando e a marisia está atuando, né? Aproveitando, já que você tocou nesse assunto muito importante, temos clientes que moram de frente para a praia. Seja em Vila Velha, na Mata da Praia, Praia do Canto. E as garagens, Patrícia, ficam viradas para o mar. E ele para de frente. Aí ele chega lá e fala: Ricardo, olha o que aconteceu. Eu estou observando que essa parte frontal do meu carro está toda começando a enferrujar. E é verdade. Ali a parte das grades enferruja, o painel dianteiro enferruja, toda aquela parte frontal começa a dar um podrezinho, não é bem podre, uma pequena ferrugem na ponta, na borda do capô, de fora a fora, quando não na parte de dentro do capô. São as partes que recebem mais aquele vento, com aquela marisia, e vai passando o tempo e a pessoa vai deixando. Esses carros que ficam dessa maneira precisam ter um cuidado maior com a lavagem, com a cera, com cuidado do silicone para fazer essa proteção, não é? Ou até mesmo e chegar lá e tampar com papelão, botar alguma coisa que tem aqueles buraquinhos. Uma capa, talvez. Uma também, capa. Né? Geralmente, quando esses carros, essas garagens têm esses buracos para receber ventilação, é aí que entra toda essa marisia frontal ali, devido ao mar ali e tal, essa coisa toda, acabando danificando um pouco essa parte frontal. Bom, o ar-condicionado também precisa de atenção. Ar-condicionado é uma época que todo mundo quer um ar-condicionado legal, precisa fazer a manutenção, ter um cuidado com o ar, sempre trocando os filtros, ver como é que está o gás, para que você não tenha problema, né, de estar aí parado num trânsito, ou até mesmo quando sai da praia, você quer ligar o ar, o seu ar não está funcionando. Então precisa estar sempre fazendo as manutenções necessárias, principalmente o filtro da cabine, que as pessoas acabam esquecendo, não trocam o filtro da cabine do ar-condicionado, que acaba gerando muito ácaro e trazendo muitos problemas. Pneu sofre muito desgaste, porque muitas vezes ele está muito quente, o asfalto muito quente, e com isso dá uma variação da calibragem de pneus. Então a pessoa já não calibra muito, vai para a praia, muito quente, o pneu fica meio murcho, ele está rodando e há um desgaste maior. Acontece duas coisas: desgasta o pneu, ele acaba perdendo mais borracha ali no pneu e, consequentemente, também combustível, porque o carro ele fica mais pesado, ele não gira bem, a estrutura dele de bandagem, de rodagem não funciona bem. É necessário também sempre estar calibrando os pneus. Então recomenda-se de uma vez por mês aí fazer a calibragem dos pneus para que você possa estar rodando bem e não ter problema. Lembrando, Patrícia, de 5 em 5 mil quilômetros vale a pena alinhar e balancear. Quando você faz esse tipo de serviço, alinhamento e balanceamento, você garante o
seu pneu uma vida útil bem maior. A cada 5.000 quilômetros. A cada 5.000 quilômetros. Você não acaba tendo desgaste de bandagem aí de um lado ou do outro. Tá certo? Bateria também pode ser prejudicada durante o verão? A bateria, o problema da bateria são as oxidações, que acaba dando ali, é mais no caso esse item quando as pessoas acabam deixando o carro muito tempo. Então ele para, ele fica um mês na praia, mas roda pouco com o carro, ou então não roda, acaba às vezes dando um problema de oxidação nos bornes da bateria. Nada complicado, é uma escovinha, um pouquinho de água, pegou, lavou, e aí o carro volta a funcionar também com tranquilidade, mas tem que ter esse cuidado que às vezes esses carros mais antigos, tá, Patrícia? Acaba dando esse problema. Superaquecimento. É o sistema de arrefecimento que a gente vem falando esse período todo. O carro não pode faltar nem água nem óleo, né? Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você geralmente pega um pouco mais de trânsito. O carro que às vezes está com nível de água baixo, precisa estar mantendo o líquido de radiador sempre no nível e mantendo os aditivos recomendados pelo fabricante, que é muito importante também. E aí você vai estar um carro com tranquilidade e vai poder rodar bem, né? Essa coisa da capa que você falou é muito importante. Eu ia te perguntar agora se existe algum cuidado especial. É só cobrir ou se existe alguma capa especial para proteger o carro? Existem algumas capas que são capas baratas, plásticas, que você às vezes vai para uma praia ou vai acampar. Tem pessoas que vão acampar aqui próximo, né? Tem campos maravilhosos aqui no nosso estado. As pessoas acabam levando uma capa. É muito interessante, porque protege bastante. São capas baratas. Existem capas mais caras. São capas que você acaba utilizando. Mas no dia a dia, Patrícia, fica complicado, porque você tirar uma capa daquela, aí você vai ter que enrolar. Você às vezes está arrumado, ele pegou muita poeira. Então, não é muito prático a coisa da capa, né? A capa é mais para o carro que vai ficar uns 2, 3 dias parado? No caso de um camping, por exemplo. Ah, sim. Você vai passar uma semana, às vezes 15 dias, como o pessoal geralmente aluga 15 dias, né? Casa de praia e tal, e está exatamente na frente do mar. Então, às vezes é importante. Se você não for colocar essa capa, não tem uma garagem, você então lembre-se de fazer depois a lavagem do carro e lembrando, se você foi lá perto do mar, aquela coisa toda, de lavar embaixo também. A limpeza, ela é muito importante para você poder manter o seu carro sempre em bom estado. Tá certo, dicas aí, 8 dicas para você manter seu carro com boa saúde durante o verão, não é isso, Ricardo? Maravilha. Obrigada, viu? Estamos aí.